Graça e paz, tudo bem? Direto ao ponto. Em Tiago 2,9, o Evangelho de Tiago, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados como transgressores. Hoje, eu estava saindo para o trabalho, e no elevador parou num determinado andar. O elevador parou num determinado andar e tinha uma moça da limpeza, uma faxineira, fazendo seu trabalho ali no prédio. E ela me perguntou: posso descer com o senhor? Falei: claro, pode. Qual o problema? Aí ela entrou e disse o seguinte: porque antes o senhor desceu uma moça, uma moradora, e eu perguntei para ela se podia descer com ela. Ela falou: não. Primeiro os moradores, depois os faxineiros. Pois bem, olha só o nível em que a gente chegou como humanidade. Por isso que eu digo para você, enquanto a gente está pregando sobre bênção, sobre livramento para os crentes dentro da igreja, o mundo está perecendo. E a igreja, como eu sempre disse, e como aprendi também com pessoas antes de mim, a igreja ela precisa voltar os seus holofotes para fora, não para dentro. Ela precisa iluminar. A gente tem alguns versículos na Bíblia que falam sobre ser o sal da terra, a luz do mundo, para que enxerguem a luz das nossas obras, para que Deus seja glorificado. Enquanto a gente está discutindo o sexo dos anjos na igreja, o mundo está desse jeito. A gente precisa de uma ação, a gente precisa agir sobre esta situação de coisas. Não pensar simplesmente nas nossas bênçãos, não pensar simplesmente como exclusivos de Deus. Há um trabalho muito grande a ser feito, eu espero que você entenda e também, junto comigo, de alguma forma, a gente consiga fazer algo para mudar esse estado de coisas. Imagina o que é uma pessoa ter certeza de que ela é mais importante do que a outra. E a gente prega isso o tempo todo nas nossas ações. A gente mostra isso o tempo todo em como a gente é no dia a dia. Igreja, se você não tem noção, se você não tem a sensibilidade para perceber que o seu papel é voltado para melhorar este mundo, você não está cumprindo o seu propósito. Se eu pensar que aquilo que eu aprendi com o Espírito Santo, aquilo que eu aprendo com os exemplos de Jesus, se eu não entender que isso é para que eu melhore o estado de coisas à minha volta, para que eu melhore o estado de coisas deste mundo, eu não estou cumprindo meu papel como igreja, como alguém que faz parte do reino de Deus. É triste você ver uma pessoa ter que pedir licença para estar no mesmo ambiente que você está. Por quê? Porque ela tem um cargo que, aos olhos da sociedade, não é um cargo de prestígio. Vou te dar um exemplo. Acabem com os faxineiros do mundo. Se eles cruzarem os braços, o que você vai fazer? O que eu vou fazer? E tantos outros, não importa qual o cargo, qual a posição socioeconômica, isso não importa. Nós não devemos fazer acepção de pessoas. Não tem como haver vitória, não tem como se a gente não entender isso. Se a gente não entender a gravidade das nossas ações mesquinhas, egoístas e arrogantes. E a igreja ela deve servir para isso, para esse estado de coisas, para resolver, para ser a luz nessas trevas que são os comportamentos corriqueiros da humanidade. Por isso esse canal chama Fé e o Mundo, porque não é simplesmente ser igreja para proteger os que estão lá,
para pregar bênçãos, vitórias, livramentos só para os que estão lá. Igreja não é um lugar de bênção, não, irmão. Não é um lugar de bênção. Você é abençoado porque Deus tem misericórdia, mas lá é um lugar onde você tem que aprender a ser uma pessoa melhor e, sendo melhor, dar um bom exemplo, onde o bom exemplo é necessário. Se você não tem isso claro, você vai continuar indo à igreja somente para pedir coisa, somente para pedir coisas para você. Pense nisso, reflita friamente, volte 2 casas e olhe esse quadro com mais precisão, com mais exatidão, com uma visão global, uma visão holística, para você ver o estado das coisas. Eu não posso nem dizer o que eu senti quando essa pessoa assim, pediu para entrar no elevador junto comigo. O que é isso, gente? Não é esse o exemplo que Jesus deu. E se você diz que crê em Jesus, pense bem. Não é só crer. É ser imitador dele. Que Deus te abençoe e abençoe os seus pensamentos, as suas convicções. E que enriqueça os seus conceitos de vida. Fique na paz do Senhor Jesus e reflita sobre isso.